Agora, esse salmo aqui é o salmo que Davi escreveu quando ele estava agradecendo a Deus por algo que ele recebeu de Deus. E nós temos que sermos gratos ao nosso Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem já recebeu alguma bênção de Deus? Qualquer área. Olha aí, é muito bom receber uma bênção, ainda mais quando você está orando há um bom tempo, quando você está clamando, e aí você recebe aquela resposta de Deus. Agora, irmãos, nós temos que permanecer na palavra, entender o que a palavra está falando ao nosso coração. Não adianta você vir na igreja e não receber uma palavra, um entendimento. A oração é boa, a oração, o louvor, Deus habita em meio aos louvores, mas o que vai fazer você vencer na vida se chama palavra de Deus, a mesma que você medita na sua casa, a mesma que você ouve aqui na igreja. Deus fala ao seu coração. Por isso que o pastor é chato nessa hora da palavra, né? Vou falar assim, por quê? Porque é o momento que Deus vai falar ao seu coração, e às vezes a gente fala, a pessoa não acredita, mas é um pernilongo que passa na frente da pessoa, já distrai, e aí a pessoa perde a revelação da palavra. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Primeira coisa, respeitar o Espírito Santo, né? Que isso aí eu creio que todo mundo faz, que é respeitar a presença do Espírito Santo, e assim ele vai falar ao nosso coração. Senão a pessoa vem na igreja, volta para casa, só saiu de casa, e aí eu falo, está perdendo tempo. Nós não temos que perder tempo, ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo, onde nós precisamos de uma palavra, onde nós precisamos de uma força espiritual que vem do alto, né? Porque é tantas notícias ruins, tantas coisas que vêm para abalar a nossa mente, mas é coisa maligna, é tanta coisa ruim. Então nesse momento nós temos que se desligar, e se ligar somente, se desligar do mundo e se ligar em Jesus. Amém? Quem achou o Salmo 34, diga: eu achei. Olha só o que diz aqui, eu vou ler aqui o Salmo 34, depois nós vamos para uma matéria nova. Diz assim, louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha aqui para o pastor, por gentileza. Irmãos, louvar a Deus não é só quando você recebe uma bênção, como eu disse aqui, é bom, é maravilhoso, nosso coração se alegra, dá vontade de louvar a Deus, de ir na igreja, engrandecer o nosso Deus, mas aqui fala que nós temos que louvar a Deus em todo o que? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo meio difícil, não é verdade? Dias trabalhosos. Nós não vamos falar, de manhã eu falei, irmão, está uma bênção, assim, muitas pessoas prosperando, sendo abençoadas, mas não podemos deixar de lado, nós temos que reconhecer que os dias que nós estamos vivendo são trabalhosos, sim, né? Então, estamos tendo aí dificuldades em várias áreas, mas aquele que está em Cristo, aquele que está na palavra, está vencendo, irmãos. Eu comentava domingo passado, tem gente que nunca prosperou tanto como está prosperando nessa pandemia. Vai entender. E não é dono de mercado não, tá? Esses daí estão prosperando mesmo, né? Irmãos nossos, que tem outro ramo, irmãos, Deus dá a direção, mas por quê? Aqui está falando, louvarei, Davi, o Senhor, em todo tempo, quando tudo está bom, mas às vezes pode vir uma dificuldade, pode ou não pode? Alguém já ouviu falar da história de Jó na Bíblia? Jó tinha tudo do bom e do melhor, e Jó de uma hora para outra, Satanás pediu ali uma permissão, Deus permitiu, ele tocou nos bens de Jó, Deus falou, só não toca na vida dele, e Jó, irmão, ficou de uma situação, eu já vi pessoas falando assim, fulano de tal está sofrendo igual Jó, será? Porque Jó sofreu, que não é brincadeira, perdeu tudo, perdeu a saúde, ficou todo doente, cheio de coceira, de cima e embaixo, e naquela dificuldade, e aí perdeu os filhos, só não perdeu a esposa.
Por quê, pastor? Porque era mais prova ainda para ele. Porque quando ele estava nas cinzas, precisando de uma ajuda, de um apoio, o que a esposa dele falou para ele? Qual a palavra que ela deu? Amaldiçoa seu Deus e o quê? Eu brinco, né? Mas será que não passou pela cabeça de Jó? Por que essa mulher não estava debaixo da tenda quando caiu lá e matou meus filhos? Por que ela ficou, né, para falar isso para mim numa hora tão difícil? Ela chegou e falou: Jó, desiste, desanima, amaldiçoa esse Deus seu e morre, pronto. Jó falou: falas como uma louca mulher, está louca da cabeça, você acha que eu vou blasfemar contra o meu Deus? Deus que me deu tudo, Ele tirou e Ele que vai dar de novo e ponto final. Agora, olha o exemplo que nós temos, irmão, de Jó. Jó, ele louvou a Deus naquela dificuldade, naquela situação, mas ele louvava a Deus também quando tudo estava bem. E Davi, que um homem que adquiriu tantos inimigos por servir a Deus, e eu já comentei isso aqui na igreja, às vezes a sua forma de servir a Deus, a sua comunhão com Deus, às vezes incomoda o diabo, incomoda mesmo. Às vezes tem pessoas que se levantam contra você, né? Do nada, você, pastor, estava ali tão bem, por que a pessoa vai invocar com a minha vida? Você está incomodando aquelas pessoas que não têm Deus, você está incomodando o inferno, com a sua comunhão, com o seu jeito de servir a Deus, com a sua fidelidade, e o diabo vai ficar mesmo furioso, mas olha, continue louvando, porque olha o que diz aqui o versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. 3, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus, o quê? Temores. Irmãos, às vezes, eu sempre comento isso aqui, toda pessoa que chega na igreja, que pede uma direção, um atendimento pastoral, todo pastor que está ali para direcionar uma pessoa, para ajudar, o que ele vai dar para aquela pessoa é isso, Bíblia, palavra de Deus, o que nós temos no coração, o entendimento que nós temos, o pouco que nós temos de entendimento da palavra, que nós não sabemos tudo, tem muita coisa para aprender ainda, mas eu já falei com pessoas, está enfrentando uma situação difícil, que é a que mais as pessoas, como se diz assim, a que mais pesa é a financeira, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira, as contas batendo na porta, que o cobrador, e a pessoa vem querer uma ajuda, mas muitos eu falo, que vem querendo só uma ajuda física, só querendo algo que vai suprir a sua necessidade naquela hora, que seja para pagar uma conta de energia, que seja para inteirar para comprar uma passagem, alguma coisa assim, mas irmãos, o que nós temos para a pessoa é algo que não é, claro, temos que ajudar e sempre ajudamos, mas será que a pessoa vai ter sempre esse entendimento, vai passar a vida toda pedindo, precisando de algo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem já passou necessidade financeira? Vou levantar os pés, a mão também, né? Mas pastor, graças a Deus, hoje, está uma benção. Irmãos, eu creio que a maioria aqui já passou necessidade financeira. Eu vou contar algo aqui bem rápido, mas eu já fui no vizinho, quando eu era menino, emprestar um copo de açúcar para fazer um café. Alguém já passou por isso? Emprestar um copo de açúcar, e Deus é tão bom, que a vizinha era tão boa, falou, leva um pacote, meu filho. Que copo? Nada, copo dá para fazer só um café, e aquela vergonha, não sei porque que menino tem essa vergonha, nem era para mim, era para minha mãe, mas eu ia tomar, né? Aquela vergonha, irmão, necessidade. Mas entenda bem, aqui ele está falando, no 4, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores, medo que seja, mas Deus livra de tudo, pessoal. Deus, se nós clamarmos verdadeiramente, Ele nos livra. Por isso que eu quero que você entenda hoje, através dessa mensagem, aprenda a buscar a Deus continuamente,
Aprenda a se envolver com Deus a cada dia. Agora, Deus, irmãos, não é só o Deus da prosperidade que Ele tem para nos dar. Nunca busque a Deus por um interesse. Primeira coisa que você tem que buscar a Deus: a minha salvação, a sua salvação. Isso aí tem que estar em primeiro lugar na nossa busca. Não adianta a pessoa querer um bem material, algo que vai suprir a sua necessidade, que não é errado, mas se ela não tiver o principal, que é a salvação. Quer ver? Vamos continuar aqui, ó. Os 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, é a luz de Deus que brilha em nós. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas, o quê? Angústia. Por isso que às vezes a pessoa vem: pastor, olha amigo, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus junto, vamos orar. Não, uma vez até alguém entrou na igreja e falou: pastor, estou precisando de uma ajuda financeira. Eu falei: senta aí que eu vou te dar uma palavra, vou te orientar, vou te ouvir. Ele falou: não pastor, só quero dinheiro mesmo, estou meio atrasado. Eu falei: o banco é na outra rua, aqui é a igreja, você entrou no lugar errado, né? E a pessoa queria o valor. Eu falei: não amigo, não é assim. Falei: se você não quer uma palavra que vai mudar a sua vida, eu nunca que eu ia ter a quantia que ele estava pedindo. Falei: mas se eu te arrumasse aqui, ou qualquer pessoa te arrumar, para você pagar essa situação, amanhã ou depois você vai estar pior, porque quem causou isso? Ah, foi eu. Então o que adianta alguém pagar para você? Você causa um rombo maior depois. Falei: o problema está na sua cabeça, não está no cartão de crédito, não está em nada, está na sua cabeça. Foi você que fez. Então, se alguém custear essa despesa para você, lá na frente você vai fazer outra. Você precisa aprender de Deus a administrar. É isso que você precisa, não é a quantia. Tem muita gente que da noite para o dia aí fica milionário, mas da noite para o dia também fica o quê? Mais pobre do que era antes. Outros começam lá de baixo, vendendo geladinho, que fala? Começa ali, vai indo, né? Capricha, vai abençoando, Deus vai indo, daqui a pouco está um grande empresário. Então a diferença está no quê? No entendimento que a pessoa tem, não é na quantidade. Como eu queria ter tantas coisas, mas será que sabe administrar? Será que está preparado para ter isso em mãos? Tem gente que não está preparado ainda nem para ter uma família, irmãos, coisa séria. Aí depois casa, aí deixa a esposa de qualquer jeito, não cuida, não está preparado, tem que estar preparado. Vamos continuar aqui, ó, o 7, onde eu quero chegar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Esse versículo aqui é conhecido. Você já se perguntou por que o anjo se acampa e não mora ao redor dos que temem a Deus? Você já se perguntou? Alguém já acampou aqui alguma vez na vida? Não? Nem quando era menino? No sítio? Quem já passou umas noites no sítio? O nome já fala, acampamento. Pastor, por que o anjo está acampado, não está morando? Porque enquanto a pessoa está temendo a Deus, irmãos, o anjo está acampado ali. E quando a pessoa deixar de temer a Deus, o que o anjo vai fazer? Levantar o acampamento e vai embora. De manhã veio uma irmã no culto, depois me contou um testemunho pelo WhatsApp. Logo no início da pandemia, Deus abençoou eles compraram um carro novo, bem na pandemia, no meio da pandemia. Deus abençoou, ela contou o testemunho. Aí eu fui ali, ungi o carro dela, lembro como se fosse hoje. Falei: Deus, livra do roubo, do acidente, da bala perdida, até da bala perdida também. Em tudo, que os anjos do Senhor acampem em redor desse veículo, proteja, guarde. E essa madrugada, ela contou para mim pelo WhatsApp, o esposo encostou o carro dentro de casa e esqueceu o carro aberto, dentro do quintal, né? E o controle do portão dentro do carro, e dormiram, irmãos. E quando eles acordaram de manhã, que ele lembrou que o carro tinha ficado aberto, só não deixou a chave. Olharam pela janela, o carro todo aberto, né? Tentaram cortar os fios para fazer uma ligação direta no carro, não conseguiram, e não viram que o controle do portão estava dentro do carro. Podia ter levado o carro até empurrando embora. Podia ou não podia?
Olha só que coisa. Quando ela contou isso aí, eu falei, irmã, está vendo como vale a pena? Como Deus, os anjos estão ali? Irmãos, o diabo tentou de uma forma, mas o anjo cegou esses bandidos, esses ladrões, de uma forma que eles não conseguiram levar. E eles só viram de manhã. Poderiam ter ficado a noite toda tentando. Não tinha cachorro, não sei, não ouviram barulho, mas poderiam ter levado o carro embora. Uma bênção que eles conquistaram, que Deus abençoou eles. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. O diabo foi derrotado, irmãos. Não conseguiu levar o bem da família que vem para a igreja. E eles só viram de manhã, quando foram pegar o carro para vir para a igreja. Olha só, mas Deus sabe de todas as coisas. O diabo não vai levar, não vai tocar naquilo que é seu, não. Ela falou, pastor, como pode o controle dentro do carro? Por que eles não abriram o portão? Eu falei, não podia ter aberto mesmo não, senão ia levar seu carro embora. Mas Deus não deixou, irmãos. Os anjos do Senhor acampam, isso aqui é espiritual. Não que você vai ficar vendo o anjo lá, mas espiritualmente, saiu da sua casa, os anjos do Senhor estão lá. E ai do diabo tocar ali para ver. Ai de Satanás querer levar o que é meu. E é o que você tem que fazer. Por isso que é importante. Toda quarta-feira eu estou entregando o azeite, irmão, para as famílias. Vai lá com o azeite, unja a casa. Fala, aqui não, Satanás, aqui você não vai entrar. Não seja a diferença. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos usar esse poder de Deus, porque olha só, nós lemos o 7, olha o 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. A felicidade dos irmãos, acordaram de manhã, o carro aberto, mas o carro estava lá. Provaram e viram que o Senhor é o quê? Que o Senhor é bom. É nessas horas, irmãos, que nós olhamos e provamos e falamos, vale a pena orar, vale a pena buscar Deus. Olha o livramento que Deus deu. Eu penso de uma forma, imagina, se eles escutam algum barulho, alguma coisa, sai para fora, um bandido armado, imagina a situação. Tudo isso é um livramento de quem? De Deus. Provai e vede que o Senhor é o quê? Deus colocou um sono profundo, eles nem acordaram, não escutaram nem barulho, nem o cachorro latiu, né, se tinha, mas tudo isso é obra de quem? De Deus, irmãos, na nossa vida. Olha só, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz o homem que nele confia. O 9 que eu quero que você preste atenção. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Agora eu vou ler o 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Guarde esses 2 versículos aqui. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha aqui para o pastor. Esse Salmo 34, versículo 9, lendo esse versículo 9, nós podemos associar ele com Mateus 6:33, um dos versículos mais difíceis de se cumprir na Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque lá diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aí às vezes a pessoa vai buscar as coisas primeiro e deixa o reino de Deus de lado. Irmãos, e aqui nesse versículo, isso aqui eu comentei um pouquinho na sexta-feira, tem duas opções aqui para nós. Ou a palavra de Deus está mentindo, ou nós não estamos temendo a Deus como deveríamos. 2 coisas. Uma nós já tiramos na hora. A palavra de Deus está mentindo? Sim ou não? Não. A palavra de Deus não mente. Aí se vem a falta, se vem a necessidade, e agora, pastor? O que acontece? Aqui ele está falando, temei ao Senhor vós os seus santos, o povo de Deus, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. O temor aqui de respeito, não é o temor de medo, de respeitar a palavra. Mas sabe o que acontece? Às vezes falta alguma coisa na vida da pessoa,
o que ela vai fazer? Ela vai buscar o que está faltando. E aqui no versículo, se está faltando, na verdade está faltando temer a quem? A Deus. Então a pessoa deveria buscar esse temor da palavra, não buscar as coisas que nós lemos ali em Mateus 6,33, mas às vezes o ser humano tem essa tendência de inverter as coisas. Tem uma dificuldade, corre para a igreja. Mas o que você veio fazer na igreja? Eu vim porque eu estou precisando da prosperidade e tal. Não, tudo bem, você está precisando da prosperidade, mas eu aconselho você vir para a igreja, buscar uma palavra e ter um temor pela palavra de Deus. Porque se você fizer isso, Mateus 6,33, Jesus falou, palavras dele, busca o meu reino e a minha justiça, a justiça do Pai, e você vai ver que as demais coisas vos serão acrescentadas. Elas não serão buscadas por nós, elas serão acrescentadas, elas virão sobre a nossa vida, amém? Quando nós estivermos temendo a Deus verdadeiramente. O temor não é de medo, é de respeito pela palavra. Eu preguei aqui a semana passada, que é o Provérbios, acho que é 3:7, que fala, ou é o 8, reconhece-o em todos os seus caminhos, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, ter o temor de Deus no coração, andar segundo a palavra, mesmo em meio ao mundo corrompido, um mundo que a Bíblia diz que já és do maligno, e é mesmo, mas Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Ou nós vamos fazer o que as pessoas fazem? Não, nós somos a diferença. Pastor, todo mundo faz, mas como diz as mães, você não é todo mundo. Nós somos a diferença. Isso se chama temor à palavra de Deus, irmãos. Não é, me perdoe aqui as Marias, né? Mas não é ser Maria vai com as outras, ou João vai com os outros, ou José vai com os outros. É ser de acordo com a palavra. Você tem que ter no coração, eu sou de Deus e pronto, acabou. Não tem conversa. Paulo falou em Romanos 1,16, ele falou uma coisa muito bonita, ele falou, não me envergonho do evangelho de Cristo, está em Romanos 1,16, pois é o poder de Deus para todos aqueles que creem, primeiro para o judeu, para os gregos, para os romanos, para o brasileiro, americano, não importa, mas eu gosto quando ele falou, é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, eu sou evangélico, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, então eu quero o poder de Deus sobre a minha vida. Eu falo, irmão, já é hora do povo de Deus se despertar, o povo de Deus acordar, começar a usar o nome de Jesus em meio à pandemia, em meio à dificuldade. Passa na rua, pastor, vou andar na rua orando, anda abençoando. Não tem uns que andam xingando no meio da rua? Louco, perturbado, falando o que não deve, anda orando, abençoando, Deus, abençoa essa empresa que eu trabalho, essa empresa não pode fechar, isso aqui tem muitas famílias, Deus dá a direção para os empresários, dá a direção para os políticos, Pai, para melhorar as coisas, para ter um pouco de juízo. Nós temos que usar as armas que nós temos, ou nós vamos agir igual os outros lá de fora, falar, esse não presta, aquele no outro, mas não muda nada, não acontece nada, não, porque esse rouba, aquele outro. Não, falar que roubar não vai mudar nada, não vai mudar a vida do ladrão. Tem que abençoar essa criatura, para que ele tome juízo na cabeça, e não sofra condenação no último dia. Então nós temos que usar, se está faltando alguma coisa, eu tenho que pensar, está faltando temor na minha vida, está faltando eu temer a Deus, mas geralmente não é isso que acontece. E a gente, às vezes, até erra, em convidar, vem quarta-feira, vem buscar pela sua família. Não, primeiramente, vem buscar Deus, e Deus vai abençoar a sua família. É o que ele diz, buscai primeiro o reino e a justiça. Porque senão a pessoa, eu contei aqui, a pessoa, mas é porque eu estou com um processo, estou separando e tal, a pessoa vem, mas esquece de buscar Deus. Ela esquece de louvar. Eu comentava isso aqui na sexta-feira, irmão, escolha um culto, principalmente no domingo, venha fazer uma oração sem petição nenhuma, venha fazer uma oração de agradecimento, de louvor, rasgar o coração, chora, mas faça um propósito, fala, Deus, hoje eu não vou pedir nada, não quero pedir nenhuma agulha hoje na minha oração, nada, hoje eu só quero agradecer, porque o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, e às vezes a pessoa nem agradeceu,
Aí ela vai preparar aquele culto. Hoje eu quero louvar, quero agradecer. E hoje, olha, não quero abrir minha boca e falar, Deus, eu preciso de um milhão. Não, hoje não. Escolha um dia, um momento. Eu comentei aqui, não estamos nessa época da pandemia, mas quando passar isso aí, teve irmãos nossos da igreja que até pegou esse, né, não estava nem vindo na igreja, pegou esse coronavírus aí, tem parente que trabalha no hospital, e Deus livrou, irmão, Deus abençoou. A pessoa tem testemunho para contar, depois que poder fazer um culto em casa, vai lá, convida os irmãos, o pastor fala, vou fazer um culto aqui, Deus, de agradecimento, só isso, eu quero agradecer ao Senhor, oferecer esse culto em agradecimento a Deus, ação de graça. Pastor, Deus se alegra disso? Claro que se alegra. É um propósito, um sacrifício que a pessoa está fazendo ali para agradecer a Deus por uma bênção, por um milagre, um livramento. Aí a pessoa faz e Deus abençoa. Então, continuando aqui, ó, o 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aí eu repito, será que a palavra está mentindo ou está faltando buscar mais a Deus? Palavra está mentindo, nós já tiramos fora, não tem como. Então está faltando nós buscarmos mais ao quê? A Deus, irmãos. Deixar essas coisas do mundo que contamina o nosso coração, a nossa mente, entendimentos errados, deixa isso, aprenda a servir a Deus verdadeiramente, irmãos. Aprenda a reconhecer Deus no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos e você vai provar que Deus é bom. Você vai voltar aqui a falar, pastor, não é que é verdade mesmo? E é, porque é a palavra que está falando. É a palavra que diz. Tem muita gente às vezes julgando já, pastor, quanto mais ora, mais assombração aparece. Mas está orando como? Como que é essa oração? O que está acontecendo? Será que Deus mudou? Não mudou, irmãos. Deus não está de quarentena, eu estou repetindo isso aqui desde o início dessa quarentena. Deus não está em casa, Deus está trabalhando, Deus está agindo. As pessoas que estão escondidas, né, receosas, com medo, não, vamos para cima do diabo, para cima de Satanás. Vamos usar a palavra e vencer. Por quê? Porque Deus é conosco. Quer ver? Vai lá em 2 Crônicas, deixa aqui Salmos, depois você lê mais na sua casa. E tem gente que ainda tem dúvida, irmão, se Deus é com ela, se ela vai vencer. Você tem que ter certeza que Deus é com você. Pastor, estou temendo a Deus, estou na palavra, então fica firme. O diabo pode se levantar, pode fazer o reboliço que for, mas você vai agradecer a Deus já pela vitória. Eu não vou pegar toda a história aqui, irmãos, porque é muito grande aqui o texto, mas eu vou pegar algumas partes aqui para ajudar no nosso entendimento. Pegaram aí? 2 Crônicas 20, olha o que diz a partir do versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. 7, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra e diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier
espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fez herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres, os seus filhos. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para o destruir e exterminar. E acabando com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam despojo, porque eram muito. Pastor, quanta leitura, eu já li tudo aqui para você entender, amém? Mas é bonito, depois você lê a história. Eu li tudo isso aqui só para pegar uma parte. Qual, pastor? Quando eles tiveram a resposta de Deus, que Deus ia batalhar por eles, eles pegaram os levitas, os que louvavam a Deus, que cantavam e tocavam, e colocaram à frente da batalha.
Era uma coisa bem louca, vamos colocar assim. Por quê? Porque numa guerra, quem ia à frente da batalha eram os escudeiros, aqueles soldados fortes para defender as flechas, as espadas. E aí Josafá coloca na frente os levitas, com os instrumentos, que não sabiam guerrear, só sabiam cantar. Mas quando ele recebeu a resposta de Deus aqui, que Deus era com eles já começaram a fazer o quê? A agradecer, a louvar a Deus. Eles já começaram a provar a bondade e o poder de Deus, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Mas o que chama a atenção também numa parte aqui, é que quando ele viu que os inimigos iam atacar, ia querer tomar a cidade, o que eles foram fazer? Foram buscar a comunhão com Deus, foram buscar na palavra, foram se preparar espiritualmente. Espera aí, está faltando alguma coisa. E eles procuraram, e agora esse povo está vindo contra nós, teve o medo é humano, né? Isso aí acontece, veio aquele medo, mas ele falou, espera aí, vamos para a palavra. Reuniu o povo, aí colocou o povo todo lá na praça, o povo esperando o rei chegar e falar, pessoal, vamos atacar pela direita, vamos para cá. O rei reúne todo mundo esperando uma posição do rei. O que o rei faz? Vamos orar, pessoal. É bonito isso aqui, irmãos. Eles olham para Josafá, mas orar, Josafá, em outras palavras, agora, vamos orar, mas o povo está vindo aí, o povo está querendo acabar com a nossa raça, vai tomar a nossa cidade, vamos buscar Deus. Lembra que eu disse no início da mensagem? Pastor, mas eu preciso do arroz e do feijão. Vamos orar, irmãos, Deus vai dar a provisão. Às vezes já teve situações da pessoa chegar e falar, irmão, vamos buscar Deus. Pastor, mas quem vai colocar o arroz e o feijão dentro da minha casa? Você que é o pai de família lá. Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar. Pastor, mas como que Deus vai me abençoar? Estou desempregado. Deus vai te dar um emprego, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar vou colocar aqui, Deus vai te dar uma ideia para você. Deus vai fazer você se reinventar nessa pandemia, você vai ganhar dinheiro, você vai sustentar a sua família. A Bíblia não diz que aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada? Então, se eu tenho temor da palavra, Deus vai me dar uma direção. Eu estava comentando isso aqui de manhã, irmãos, o filho do leão, lá em Salmos 34:10, sofre, tem fome, um animal que é considerado o rei da selva, e os filhos passam fome. Quando o leão sai para caçar, que ele erra o bote, não pega a presa ali, volta para casa com fome, os filhinhos estão lá na toca com fome, mas ele diz que os que temem a Deus não tem falta de nada. E a Bíblia fala, vós sendo os maus, podeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é Pai. Você acha que Deus vai nos deixar ter a necessidade? Não, mas se vê, irmãos, nós não temos que buscar aquilo que está faltando, nós temos que buscar Deus, nós temos que entender na palavra, nós temos que ter a direção. Eu sempre comento isso, às vezes a pessoa vem tão focada naquele problema, naquela dificuldade que ela está passando, que é incrível, mas isso acontece, a pessoa vem na igreja e não consegue buscar Deus. Ela passa o tempo todo pensando naquilo que ela vai fazer, como que ela vai agir, e deixa de buscar Deus. Por isso que eu disse, saiu de casa, o culto começa em casa. Deus, hoje eu quero te buscar, hoje eu quero que o Senhor me dê uma direção, eu quero somente te louvar, vou fazer igual Josafá, eu vou à frente da batalha, vou louvando ao Senhor, porque o Senhor vai dar a vitória. Quer ver para terminar? Vai lá em Atos, depois você lê aqui 2 Crônicas, tá? Vou deixar de tarefa para casa aqui. Atos 16, tem que ler, irmão, você tem que pegar em casa, meditar nessa palavra, depois você lê que você vai conseguir extrair muita coisa boa ali daquela passagem. Atos 16, nós sempre citamos aqui o 31, mas vamos ler a partir do versículo 23, Atos 16, 23, aquela passagem bem conhecida, onde Paulo e Silas estavam presos. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quê? De todos. Todos aqui foram beneficiados. Não sei se todos saíram, né? Mas todos ali foram beneficiados, porque, irmãos, derrubou a cadeia, caiu tudo ali. Tudo isso por quê? Por causa do terremoto que Deus enviou ali. Agora preste atenção aqui, por gentileza, irmãos. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, falando de Jesus. Foram presos, foram açoitados. E se for olhar humanamente aqui falando, olha, irmãos, impossível. Como que 2 homens tinham sofrido tanto, as costas estavam só os vergões, tinham açoitado eles de vara, de coisa brava, irmão. Como que eles deveriam estar na prisão? Ai, Paulo, olha minhas costas, olha esse vergão aqui, vixe, esse é pequeno, olha o tamanho do meu, e chorando, olha, viu o que nós ganhamos por pregar o evangelho, Paulo? Ai, eu acho que não vai dar mais não, vamos voltar, eu vou voltar para casa. Olha aí, vamos pregar o evangelho, falar de Jesus. Desceram uma vara nas nossas costas, ai, lamentando, Deus, é isso que eu recebo. Era assim que eles estavam? Eles estavam louvando a quem? Por isso que eles falam que às vezes que os crentes é doido, às vezes está enfrentando uma dificuldade, porque olha só, isso aqui é a parte importante. Às vezes o diabo, num período de tempo, que é o tempo da resposta de Deus, ele vai tentar fazer você acreditar que Deus não está com você. Repita isso comigo. O diabo vai tentar fazer eu acreditar que Deus não está comigo. Isso no pequeno tempo que Deus vai mandar o terremoto para destruir as cadeias, para te libertar. É o que ele deve ter tentado com Paulo e Silas. Eles tinham 1001 motivos para estar se lamentando, ou pelo menos chorando, ou pelo menos quieto. Mas eles estavam louvando, orando e agradecendo a quem? A Deus. Sabe o que significa isso? Comunhão com Deus, confiança que Deus não vai te deixar ali, que Deus vai te tirar dessa. Lembra de Daniel? Preguei domingo passado. Daniel orava 3 vezes ao dia, armaram contra Daniel. Imagina, no tempo que pegaram Daniel até jogar na cova, o diabo tentou colocar no coração de Daniel que Deus não estava com ele. Está vendo, Daniel? Você vai ser jogado na cova por causa do seu Deus. Está vendo, Daniel? Olha aí, vai continuar servindo esse Deus? Você vai ser jogado, Daniel. Daniel está caindo, até enquanto ele estava caindo na cova, o diabo estava tentando colocar no coração dele que Deus não era com ele. Mas ele provou quando ele caiu lá dentro da cova, que Deus foi com ele, que estava com ele, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se dobra diante da estátua, se dobra. Não, o rei olha, se dobra. Rei, nem precisa te responder. Não vou se dobrar. O diabo tentando provar num pequeno espaço ali que Deus não era com ele. Mas vale a pena, irmãos. Sabe o que não vale a pena? Não vale a pena é ficar longe de Deus. Agora, aquele que está servindo a Deus, pode ser a pior luta, pode ser a pior dificuldade. Paulo e Silas preso, pé e mão amarrado, mas a boca estava aberta. E eles louvaram a quem? A Deus. Ninguém vai me pedir. Agora, pastor, veio uma pandemia já. Tem gente que não é que não está vindo na igreja, tem gente que não ora nem em casa mais, com medo da pandemia. Não, irmãos. É aqueles que estão ali no grupo de risco, que não pode vir para a igreja, vai buscar Deus, não pode parar. E nós estamos aqui orando e intercedendo por esses também. Agora, nada vai nos impedir. E essa confiança que eu disse, ela vem através da comunhão com Deus. Antes do milagre acontecer, você já está louvando a Deus, você já está agradecendo a Deus. Coloca os levitas na frente, já começa a agradecer. Guarda essa palavra que eu gosto de falar. Já começa a viver o seu milagre. O que você espera de Deus? Ai, pastor, eu espero tanto isso. Já começa a viver o seu milagre. Já começa a se preparar. Se você tem que aumentar a casa, já aumenta. Se você tem que fazer uma garagem para colocar o carro novo que vai chegar, já vai fazendo a garagem, já começa, já viveu o milagre.
É a esposa que não engravida, já prepara o quartinho do bebê, fala, é aqui que vai ser o quarto do bebê, é aqui que vai ficar meu filho, e assim vai ser uma bênção, irmãos. Já vai lá no terreno, fala, é aqui que eu quero morar. Deus, derrama o azeite lá, eu vou começar a viver o milagre. Só não vai começar a fazer o muro lá, senão alguém vai falar que você está grilando, invadindo o terreno lá. Mas já determina, fala, aqui vai ser meu, aqui vai ser minha empresa, e aqui vai ser uma bênção em nome de Jesus. A pessoa que tem confiança em Deus, ela age dessa forma. Ela não fica esperando, vou esperar, porque vai, não sei, essa pandemia, esse negócio aí, até onde vai. Não quero saber até onde vai, eu quero ir com Jesus. E se for até o resto da vida? Vai morrer todo mundo? Não, nós vamos viver com Jesus. Deus vai nos dar a direção, nós vamos nos readaptar. Já tem muita gente que já se readaptou, uns estão comendo mais, outros estão comendo de menos, outros caminham, outros não caminham nada, e a vida está seguindo. O que não pode é parar. Nós temos que continuar buscando a Deus, e Deus vai nos dando a direção a cada dia mais e mais, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, irmãos, vamos orar? Vamos vencer essa batalha que você tem enfrentado, não sei em qual área da sua vida, mas guarda o que eu estou te falando, Deus é por você, irmãos. Será que Deus não quer fazer igual fez com Josafá? Chegar e falar para você, coloca essa espada na bainha, fique em paz, deixa que eu vou batalhar por você. Pastor, mas aquela pessoa se levantou contra mim, pastor, deixa que Deus vai batalhar por você. Não precisa você ir lá bater boca com ela, tirar satisfação, não precisa, deixa que Deus vai resolver isso por você, apenas creia, e Ele é fiel e justo para nos abençoar, amém? Feche os seus olhos, vamos buscar a presença de Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, meu Deus, e como é bom nós se enchermos da presença do Senhor, como é bom, meu Deus, nós recebermos a comunhão da Tua palavra. Pai, aqui tem pessoas que estão com aquela fé, meu Deus, no coração, aquele desejo, meu Deus, de vencer essa batalha, e o Senhor está capacitando essa pessoa, porque ela está com essa coragem, ela está com essa fé no coração, e o Senhor é com ela. Meu Deus, ela veio aqui te buscar, quando houve a necessidade de algo, Pai, ela não veio buscar as coisas, ela veio buscar o Senhor, ela veio buscar, meu Deus, a Tua palavra, porque o Senhor vai suprir, meu Deus, é uma questão de tempo, o Senhor vai fazer um terremoto, como o Senhor fez com Paulo e Silas. Meu Deus, será que essa dificuldade que essa pessoa está enfrentando, será que, eu te pergunto, será que é maior do que a de Paulo e Silas? Eu creio que não é. Você não está preso, você não está ferido, você está solto, até com saúde, mas às vezes você coloca isso como algo tão grande, e nesse momento você diminui Deus, e a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé.